Pessoal, tudo bem? Saudações! Inicia-se agora uma breve transmissão aqui do canal Tesa de Murbox. Desde já tenhamos todos nós uma ótima terça-feira, hoje, dia 3/12 de 2019. Meus amigos e amigas inscritos nesse canal ou prontos a se inscreverem, para valorizarmos essa semana um pouco mais, agora já na terça-feira, hoje tem uma previsão bombástica pelo programa Hora da Magia do Caos pelo YouTube, para o Brasil e para o mundo. Aqui, junto com Astarô, hoje, este ser, que seu simples nome não requer mais explicações, para uns recebido como uma energia feminina, para outros masculina. O que é comum são as suas respostas diretas e retas, sem insinuações. Caso você deseje uma consulta e solução para o seu problema, aqui com o amigo Tesa de Murbox, entre em contato com o meu WhatsApp 12 99658 4088. Então, que tal melhorar a tua vida? Caso você passe por problemas de saúde, sente que fizeram feitiçaria em você, existe uma praga que te atrapalha a vida, ou sente algo que bloqueia a sua vida amorosa, econômica, profissional, familiar, ou simplesmente tem algum problema que outra pessoa te inferniza a vida sem te dar sossego, com a leitura das cartas do tarô, te ajudaremos. Lembrando que o WhatsApp para contato é 12 99658 4088. Antes de começarmos, peço para que você se inscreva nesse canal, para depois poder ver os outros vídeos e assim compartilhar com familiares, amigos e amigas. Assim, posso também convidar a estes a se inscreverem aqui no canal Tesa de Murbox também, pois tem muito a ganhar. Muito obrigado também às pessoas já inscritas, para quem desejo um maravilhoso abraço, principalmente depois que vocês clicaram no sininho e selecionaram a opção de serem informados ou informadas sempre que na publicação de um vídeo novo. Claro que facilitará nos domingos participarem do programa ao vivo sobre os Daimons da Goécia, que de deuses foram rebaixados para demônios. Claro que se você clicar no joia pode me ajudar e serei muito agradecido. Bom, hoje falaremos aqui sobre os esportes, que vai ter uma coisa muito séria nesse ano aqui, que vão ser clubes esportivos que vão passar por sérias dificuldades financeiras. Então, pessoal, a questão que está pegando hoje sobre os clubes esportivos. Okay. Aqui não falamos somente de futebol, porque apesar do brasileiro gostar muito do futebol e achar que cada clube é somente um time de futebol, não. Existem vários outros esportes que estão envolvidos. Goste ou não, alguém precisa pagar para isso funcionar. Estamos tão acostumados a irmos em estádio para ver jogo de futebol que quando não é futebol as pessoas ignoram que também precisa ter pagamento, também precisa ter salário, também precisa ter apoio público, que isso é uma parte fundamental em todo esporte nacional. São raros os que são lucrativos. Então, a única disputa que existe dentro de cada clube é com os bancos para saber de quem vai ter a menor dívida. Todos os clubes têm uma dívida enorme. Então, a razão existencial deles se deve aos benefícios que o Estado concede a cada clube. Como exemplo, um paralelo, nos Estados Unidos, os clubes, raramente conseguem ser tão ricos pelas suas próprias ações, mas lá o esporte ou reúne multidões enormes nos seus estádios, seja de beisebol, seja de basquete, ou seja do esporte que for, ou eles quebram, porque lá o incentivo público é mínimo para os esportes, tanto que os esportes individuais lá, por não terem uma audiência muito grande na maioria, eles passam por sérias dificuldades para manter os mesmos níveis de qualidade que eles tinham há décadas atrás, onde dinheiro sobrava para investimento no esporte. Lá a coisa está secando, a fonte deles está secando, dos esportes individuais, né? Então cada vez os resultados são decadentes nos Estados Unidos, apesar da extrema qualidade técnica que eles possuem, ou que eles construíram de acordo com o tempo. Muitas pesquisas, muito empenho de todo o povo americano. Já agora voltando ao Brasil, aqui nos clubes esportivos brasileiros, como aqui por tratarmos da bandeira e não do time de futebol, temos que separar as influências, apesar de que no Brasil o futebol é o maior patrocinador econômico na maioria dos clubes, apesar de que as políticas de cartolas mais aumentam as dívidas do que trazem lucros aos clubes. Então fica difícil levarmos em consideração o futebol como uma coisa séria, quando apesar de passes vendidos a milhões de dólares, alguns deles de craques, ainda assim os clubes permanecem numa dívida enorme ano após ano. Houveram aqui os exemplos de Flamengo e Palmeiras que começaram a profissionalizar a estrutura administrativa do futebol para poder tornar os clubes mais lucrativos, só que de início foi interessante, mas agora já não se sustenta com o mesmo êxito de antes, inclusive por medidas legais que o Palmeiras tem agora problemas com o fisco, não porque deve, mas porque a parte legal dos acordos feitos entre Crefisa e Palmeiras
eles não foram aceitos pela justiça. Não porque foram criminosos, mas porque não estavam regularizados os empréstimos da forma como estavam feitos. Então teve que ser feita uma reformulação contratual e colocou o que era um investimento da Crefisa como investimento autônomo, colocou como empréstimo. Aí, então a dívida do Palmeiras foi para as alturas, foi 40 milhões de dólares a mais. Então aí realmente o caixa que esperava-se ser positivo ou está em decadência, o volume total da dívida do Palmeiras, infelizmente por essa decisão jurídica, se tornou um dos mais endividados do Brasil, ou com o maior crescimento da dívida. Então, mas é isso, o que era para ser 40 a menos, foi 40 a mais. Então o total são 80 bilhões de dólares na dívida do Palmeiras acumulada apenas por essa decisão. E outros também que ocorreram problemáticos aqui até então, porque infelizmente as escolhas de craques não foram bem de craques. Então eles compram por um valor muito alto alguns profissionais que depois eles, na hora de vender o passe deles, não volta o total investido, infelizmente. Então vamos aqui olhar o todo, não só esses dois clubes que tomaram uma atuação mais profissional. Um clube lá do Sul, que eu havia falado também, que ano que vem vai ser campeão, que é o Grêmio, ele tá com uma estrutura administrativa que auxilia muito isso, que eles estão secando os custos e valorizando ao máximo o time para que mantenha os resultados cada vez mais plenos de êxito. Analisando os clubes aqui em si, alguns deles estão com uma dívida muito grande frente aos bancos, que eles ficarão apertados, né, nesse ano, principalmente pelos bancos, que vão começar a pressionar muito o pagamento disso, e senão vão executar esses clubes, tamanha dívida que se acumula e cresce cada vez mais. Um deles, por exemplo, é o Botafogo do Rio de Janeiro. Ele está numa situação muito problemática e os bancos não estão gostando disso. Aqui está falando que vai ser o sol vai cobrar, o sol dá a luz, mas tem a sombra junto com a luz vem a sombra. Então essa sombra está cobrando, é parte integrante da luz. Dá, mas quer receber de volta. Em outras palavras, o banco dá os empréstimos de milhões e milhões de milhões, inclusive para o Botafogo, citado aqui, mas está cobrando de volta. Até o ano passado, os clubes, entre eles o Botafogo, tinham um domínio muito grande sobre quem podia contratar. Eles podiam fazer acordos com os bancos de empréstimos para que desse espaço para negociação de novos craques de outros clubes, mas todos os clubes tinham uma postura de rainha da cocada preta, que dominavam tudo e ao bom grado podiam pedir o valor que necessitassem para empréstimos só pelo nome do clube. Existia um acordo que, no caso, alguns bancos, inclusive, faziam publicidade em certos clubes, até mesmo para pagamento das dívidas. Essa postura dominadora dos clubes era até 2017. Tá? 2018 já os bancos não soltavam créditos tão volumosos quanto antes. Só para alguns clubes em particular, como Palmeiras e Flamengo, que estavam fazendo uma estrutura mais profissional da sua administração. Então, no caso, eram as empresas que investiam muito, no caso, lucrarem com a publicidade nesses clubes. Então, esses clubes em si tinham um dinheiro que não era deles, era dessas empresas. Então, essas empresas, elas investiam mais e os bancos soltavam mais dinheiro por causa das empresas, não por causa dos clubes. E os outros clubes menores tinham falado, bom, aqui os bancos secaram a fonte, então temos que fazer os nossos craques ficarem e criarmos novos craques das bases. Apesar do Palmeiras ano passado ter ganho vários campeonatos nas bases, a estrutura do Palmeiras para formar craques melhorou muito, mas infelizmente era para exportação, porque no Palmeiras mesmo ficaram poucos. Já o Flamengo não teve tanto êxito assim para formar craques nas suas bases e nem campeões. Agora nesse ano já de 2019 já melhorou a atividade com as bases, pois o Flamengo viu que tem que fazer caixa, e caixa primeiro você faz nas bases, você investe pouco e colhe bons resultados, como por exemplo você vender um craque das bases por 1 milhão, que já é um valor estratosférico para as bases, é muito lucrativo para o clube, muito mais do que se você vender comprar um craque de 15 milhões e vender por 20. Acredite se quiser, os impostos, taxas e tributos envolvidos, eles tornam o lucro bem menor do que se você incentivar as categorias de base. Sem contar que é uma autopublicidade pela formação de craques nos times de base. Então, para o clube é mais vantajoso isso do que você trazer craques do exterior e fazer o craque, por acaso, vencer jogos ou chegar até títulos. No momento, o papel dos espectadores aos eventos é primordial na arrecadação de fundos, quando as estruturas administrativas estão acostumadas somente com benefícios públicos, que não mais pagam pato. Então, o que acontece? O domínio das diretorias perante a cartolagem do esporte e auxílio de empresas e o sistema público para promoção do esporte faz com que esteja
em atrito, um atrito de sangue entre aquela estrutura de cartolagem, não só para futebol, mas cartolagem para todos os esportes, em conflito com o caixa que não se paga mais. Então, os clubes, no momento, eles estão no impasse, porque aquela despreocupação com a imagem do clube perante o público, que é o real fomentador atual do esporte, quanto mais se afasta do público, menor é o rendimento do caixa. Então, a direção que os diretores tinham, justamente o contrário, de se preocupar mais com os acordos com órgãos públicos que investiam em publicidade nesses clubes, os acordos com o poder executivo que poderia liberar espaços ou liberar eventos ou dar todo o suporte para atividades que trariam recursos aos clubes, estão em segundo plano, porque agora o que sustenta mesmo os clubes são não necessariamente os eventos, mas o retorno financeiro que esses eventos proporcionarão perante os espectadores. Sem espectadores, os eventos ficam no vermelho. Isso quebra os clubes. Então, eles estão numa batalha para tentarem resgatar a cartolagem que era antes. Tudo era resolvido nos financiamentos fora da audiência. Agora não, é a audiência que paga em si. Então, aquela coisa de vender programas de TV, programas esportivos de TV, que teoricamente financiariam o esporte, já não financiam, porque a audiência nesses canais é reduzida, quando que realmente o que paga mesmo são os visitantes in loco, ou seja, os visitantes nos eventos, que no caso financiam esses eventos. Isso vai crescer tanto que no futuro a liderança será feita até mesmo em disputas fora dos ambientes esportivos, como por exemplo, prefeitura, digamos da cidade de São Paulo, que é uma cidade enorme, libere um estádio para um evento de shows. Os clubes brigarão para esse show ser no estádio para que o clube possa se sustentar. Então, o mais forte sempre receberá maior espaço. Como, por exemplo, o Palmeiras investiu bastante no estádio para também alocar eventos, ele passa a ser uma das opções fortes. Outro estádio que também está bem desenvolvido para receber eventos, pelo menos teoricamente, o estádio do Corinthians. Já o São Paulo está com um estádio decadente e isso vai ser um calcanhar de Aquiles feroz da estrutura esportiva do São Paulo, mas o São Paulo agora vai sentir uma grande dificuldade. Essa, por exemplo, é uma postura que vai dar um déficit de caixa para o São Paulo crescente. Apesar do São Paulo estar tentando segurar as rédeas do capital do clube, gerenciar de uma forma meio simplória, simplesmente mantendo o caixa estável, ainda assim, essa falta de entrada de recursos pelo estádio vai começar a pesar muito e de forma crescente. Então, por mais que essa competição seja para oferecer o espaço para eventos, para isso financiar os clubes esportivos, ainda assim a competição estará de cada clube perante o seu próprio interior, ou seja, corrigir suas próprias falhas para que possa construir um valor perante o mercado pelas suas qualidades. Essa tranquilidade que está passando agora para alguns clubes é só emocional, porque em breve essa competição vai ser muito acirrada e vai impactar sobre o valor emocional que os clubes têm perante os seus assinantes. O que pode parecer uma coisa simplória dos clubes, como por exemplo, brigar para fazer o show de um grupo estrangeiro que é muito requisitado aqui no Brasil. Um clube pode brigar com outro para ter o seu espaço desses eventos. Isso vai ter que ser uma concorrência crescente, cada vez mais acirrada. Então, é muito importante os clubes começarem a estruturar o contato entre locais de eventos para, antes que sejam ignorados por esses locais, que eles possam valorizar os seus espaços para que sejam escolhidos. Então vai começar a ter uma disputa agressiva e o aumento desse crescimento no ano que vem vai ser acirrado mesmo no final do ano. Isso não tende a acabar, tende a ser cada vez maior, uma competição agressiva e crescente. Vai chegar num patamar enorme no final do ano, como cada clube disputará com outros na conquista de ser o espaço para esses eventos. Então a resposta vai ser que os clubes que não se adequarem a isso vão quebrar. Não adianta ficar sentado esperando acordo com políticos, acordo de cartolas, que eles vão quebrar. Aqui está dizendo que a autoridade vai ser por resultados, o pragmatismo puro. Vai ser a luta constante, dia após dia, para que possa formar o nome de um clube diante de resultados, não diante de promessas. Promessas não mantém mais clube nenhum. Realmente os diretores precisam vestir a camisa do clube, literalmente, mas não somente para as câmeras, mas para com os eventos, para mostrar o quanto que esse amor não é apenas um conto do vigário, mas é realmente um fato por atitudes, não de promessas, mas atitudes. E uma insistência ampla, não que eles tenham que gabar que eles são os maiores, mas terem a humildade de aplanarem os seus territórios para que recebam um investimento privado. É isso, pessoal, o esporte
esporte aqui precisa muito disso e a pressão dos seus assinantes de cada clube. Esforcem-se ao máximo para que seus clubes ofereçam atividades para entrar dinheiro no caixa dessas empresas. Por exemplo, o Palmeiras tem feito várias atividades que possibilitam a entrada de muitos recursos a cada show que é feito no estádio do Allianz Parque. É assim também que o Corinthians comece a fazer isso também para que não quebre. Pois, apesar de sermos adversários, esse ódio é uma coisa que não tem explicação. Nós queremos um futebol melhor, nós queremos os clubes melhores também. Como não é só o futebol que esses clubes sustentam, é importante que esses clubes existam para que o esporte possa crescer no Brasil. Não a fruto de decisões políticas, mas de decisões administrativas dos próprios clubes pelo êxito. Eu sei que tem pessoas que gostam mais de vôlei, pessoas que gostam de handebol, pessoas que gostam de basquete, pessoas que gostam de futebol, claro. E outros esportes também, caso estão crescendo ou podem crescer quando isso der resultados. Por exemplo, aqui eu estou aqui em Campos de Jordão, e em Campos de Jordão existe um esporte pouco divulgado no Brasil, que é o ciclismo, mas está em amplo crescimento. Por quê? Porque várias regiões descobriram que existe essa potencialidade. Outras regiões litorâneas, por exemplo, existe a possibilidade do surf, em alguns casos, que esse seja explorado. Outras localidades existem para outros esportes, então que sejam aproveitados. Ajude, porque você, como espectador, reivindicando o seu clube, que ele participe mais deste ou daquele esporte, tende a favorecer muito esses clubes para que redirecionem os esforços para talvez atividades mais vantajosas para os próprios clubes, e assim você pode ajudar o seu clube a arrecadar mais recursos dessa forma. Os cartolas, eles vão ter que abaixar um pouquinho a crina, porque se vangloriarem de serem os cartolas não adianta mais enquanto o clube estiver no vermelho. Precisa realmente ter a atenção dos sócios do clube para que possa melhorar o rendimento do caixa dos mesmos, senão quebram. É isso. Espero ter ajudado, principalmente as pessoas que investem muito em apostas, por exemplo, pois se por acaso os clubes começarem a quebrar, a perspectiva das apostas é que elas tendem a reduzir muito as chances ou opções de apostas. É importante todos termos uma atitude participativa, em vez de apenas observatório. É isso. Desejo a todos vocês aqui uma ótima terça-feira, que tenham o resto da semana maravilhoso. Um abraço.